Vamos lá, galera. Vamos fazer agora a questão de número 48. É uma questão aí dessas terríveis questões de funções de forma genérica. Ele diz que f e g são duas funções quaisquer, e eu não tenho a expressão delas, né? São expressões funções genéricas, e aí ele faz 4 afirmações que a gente tem que avaliar, são verdadeiras ou falsas. Nessas questões de verdadeiro ou falso, avaliar se a afirmação é verdadeira ou falsa, se a afirmação for falsa, você mostra que ela é falsa achando o que a gente chama de contra-exemplo. Você mostra que a afirmação é falsa achando um exemplo que contraria o que está escrito ali. Né? Porque para a afirmação ser falsa, não precisa ela ser falsa sempre. Se tiver um exemplo que contraria, ela já é falsa. O contrário de valer sempre é deixar de valer pelo menos uma vez. E quando a afirmação é verdadeira, você tem que mostrar que ela é verdadeira. Claro que se é uma prova objetiva, você não precisa demonstrar formalmente que é verdadeira, né? Só você conseguir argumentar com você mesmo e verificar pela teoria que o negócio é verdadeiro. Não precisa escrever, né, para a banca formalmente. Aí vamos lá. Primeira afirmação. Se a gente supuser que f e g são funções injetoras, então, com certeza, a soma das funções, a função nova formada pela soma das funções vai ser injetora? Segunda afirmação. Se as duas funções originais fossem sobrejetoras, será que a soma delas vai ser sobrejetora? E agora o contrário, né? Supondo que a f e g não são injetoras, nenhuma das duas, será que a soma não vai ser injetora? Ou, se supuser que as funções não são sobrejetoras, será que a soma não vai ser sobrejetora? Repara que o tema da questão é falar sobre a soma, né? O que acontece quando eu somo duas funções? Você tem uma função, você tem outra função. Se você somar, você está criando uma função nova. E aí eu estou partindo do princípio. Será que se partir de funções injetoras, a soma é injetora? Ou se eu partir de funções não injetoras, a soma não é injetora? E a mesma coisa para a sobrejetividade. Bom, a resposta aí é que todas as afirmações são falsas, todas elas. Nenhuma afirmação aqui é verdadeira. Isso quer dizer o seguinte, se eu pego duas funções injetoras e somo, a soma pode ser injetora ou não. E se eu pego duas funções sobrejetoras e somo, a soma pode ser sobrejetora ou não. E a mesma coisa quando não forem, né? Se eu somo duas funções não injetoras, a soma pode ser não injetora ou não. E se eu somar duas não sobrejetoras, a soma pode ser não sobrejetora ou pode ser. Aí você vai dizer, pô, então, o que tem a ver a soma das duas funções com as funções originais? Esse que é o ponto. Nada. Quando você pega uma função, pega outra função e soma, nesse ponto de vista aí de injetividade e sobrejetividade, isso significa que tudo pode acontecer. Você não tem uma relação, entendeu? Uma coisa são as funções originais f e g, outra coisa é a função nova que vai surgir, que é a soma. Você pode ter... Aí vamos mostrar, né? Se eu estou dizendo que são falsas, o que eu falei? Para mostrar que a afirmação é falsa, você precisa achar um contra-exemplo. Então, na verdade, eu tenho 2 contra-exemplos aqui. O primeiro contra-exemplo vai servir para a gente ver que a afirmação 1 e 2 são falsas, e o segundo contra-exemplo vai servir para a gente ver que as afirmações 3 e 4 são falsas. Então, eu não preciso de 4 exemplos aqui, né? Com um exemplo, eu mato as 2 primeiras, com outro exemplo, eu mato as outras 2. Então, considere o seguinte. Considere esse exemplo aqui em que a função f é a função identidade, f de x igual a x, e a função g é a função menos x. F de x igual a x e g de x igual a menos x são ambas funções bijetoras, porque o f de x igual a x é uma reta subindo. Essa função é injetora, porque eu não tenho 2 valores de x com o mesmo y, e ela é sobrejetora, porque ela vem do menos infinito e vai até o mais infinito. Então é uma função bijetora, é um exemplo simples de função bijetora, f de x igual a x. E o g de x igual a menos x é parecido, só que em vez de ser uma reta subindo, é uma reta descendo. Então uma função estritamente decrescente, ela é injetora, porque ela não passa pelo mesmo lugar 2 vezes, e também é sobrejetora, porque ela vai do mais infinito até o menos infinito. Então, são 2 funções, exemplos bem simples de 2 funções que são bijetoras. As 2 são bijetoras.
Mas o que acontece quando eu somo essas duas funções? Se você somar as duas funções, x com menos x, isso vai dar zero. E vai dar zero sempre, para todo x. Somou x com menos x, vai dar zero sempre. Essa função, que dá zero sempre, é uma reta horizontal. Uma função constante. Uma função constante não é uma função injetora, porque você tem infinitos valores de x com a mesma imagem, né? O h de 1 é igual ao h de 2, que é igual ao h de 3, para qualquer x o valor da imagem é sempre o mesmo. E ela também não é sobrejetora, porque o único x, o único y que participa da imagem é justamente o zero. Então a imagem dessa função é o conjunto formado pelo zero. Mas o contradomínio da função, o enunciado diz que são os reais. Então a imagem e o contradomínio não coincidem, logo a função também não é sobrejetora. Então olha só que absurdo. Eu peguei uma função injetora com uma outra função injetora. Somei, deu uma função constante, que não é injetora. Então por isso que eu estou dizendo que a afirmação 1 é falsa. Eu peguei duas funções injetoras e somei e não deu uma função injetora, deu uma função que não era injetora. Então por isso que a afirmação 1 é falsa. É falsa. Só que com esse mesmo exemplo eu consigo ver a afirmação 2. Porque as duas funções também são sobrejetoras, mas a soma delas não é sobrejetora. Então, de novo aqui, agora a afirmação 2, as duas são sobrejetoras, mas a soma não necessariamente é sobrejetora. Então, por isso que eu estou dizendo que a afirmação 1 e a afirmação 2 são falsas, e eu consigo mostrar que as duas são falsas com o mesmo exemplo. Agora as afirmações 3 e 4. Vou pegar como exemplo essas duas funções aqui, ó. Isso é uma função de segundo grau, isso é outra função de segundo grau. Essa função f é uma função de segundo grau com cavidade para cima. E a função h é uma função de segundo grau com cavidade para baixo. Funções de segundo grau, né, que são parábolas, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, definidas nos reais, elas nunca são nem injetoras nem sobrejetoras. Não são injetoras porque eu consigo aqui, ó, se eu traçar uma reta horizontal passando aqui, eu tenho dois valores de x com o mesmo y. Então, a função não é injetora. E ela não é sobrejetora porque a parábola, ela tem um vértice aqui, ela tem um ponto mais baixo. Valores aqui abaixo do vértice, nesse caso, não fazem parte da imagem. Como o cara disse que a imagem, o contradomínio são os reais, e a imagem não vai ser o conjunto dos reais, então ela também não é sobrejetora. Mesma coisa se eu analisar a parábola com cavidade para baixo. Então, parábolas definidas aqui nos reais, domínio real e contradomínio real, elas nunca são nem injetoras nem sobrejetoras. Então, eu tenho aqui duas funções, nem injetoras nem sobrejetoras. Nenhuma delas é injetora ou sobrejetora. Mas o que acontece quando eu somo as duas funções? Quando eu somo as duas funções, repara que o x ao quadrado corta. Quando eu somo as duas funções, o resultado é x puro. H de x igual a x é uma função que a gente acabou de ver aqui em cima, inclusive, né? A função identidade, que é y igual a x, é uma função bijetora. Ou seja, a soma das duas funções dá injetora e sobrejetora. Isso quer dizer o seguinte, afirmação 3, o que ela dizia? Dizia que se eu somo duas funções não injetoras, a soma necessariamente tem que ser não injetora. Isso é falso, porque eu estou com esse exemplo, não injetora, mas a soma foi injetora. Então, a afirmação 3, falsa. E também a afirmação 4, porque ele está dizendo que se eu somar duas funções não sobrejetoras, com certeza o resultado também não é sobrejetora. Mentira, porque é não sobrejetora, mas a soma das duas deu a identidade que é sobrejetora. Então, com isso eu provo que todas as afirmações aí são falsas, né? O enunciado mentiroso. Todas as afirmações são falsas. Beleza? É, né? Tipo de questão difícil, realmente, questão que você tem que ver, tem que digerir. Quando é para achar contra-exemplo, você precisa conseguir pensar no contra-exemplo. Essas coisas são difíceis, principalmente são difíceis se você ainda não viu muito das outras funções, né? Se você ainda não estudou mais a fundo função do segundo grau, os polinômios, não estudou exponencial, log, é difícil mesmo, mas temos que batalhar, né? Beleza? Bons estudos aí.